agradeço a rica oportunidade. Ciência da harpa cristã. Agradeço a minha rica oportunidade. Cumprimentos a mais irmão com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, só o Senhor é Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus com o 7 da harpa cristã.
Jesus, agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amados irmãos. Amados irmãos, não sei se os irmãos souberam sobre aquela irmãzinha que vinha para cá, a irmã Josefa. Ela faleceu, irmão. Não sei se os irmãos sabiam. Faleceu ontem, né? A irmã Daniele falou comigo ontem, conversando. Ela falou que ela estava internada, ela nem sabia. Todo dia ela estava ligando para ela. Ela estava morando aí em Mariana. Estava lá, morando com a filha dela, né? Por isso que ela tinha vindo mais para o culto, né? Como aquela também, a Adriana, também não está morando mais aqui. Ela só passou um mês, foi 2 meses aí, Adriana. Também está morando aí não. Aí Daniele falou para mim ontem que ela tinha partido, viu? Estava enferma, estava internada. Aí Daniele soube da notícia, né? Infelizmente, eu tenho para mim que ela veio aqui, a última vez que ela veio no culto foi no aniversário. Eu não lembro se ela veio depois do aniversário. Né? Quem conhecia ela, a irmã Josefa? Eu acho que os irmãos daqui conheciam, né? Morava ali em frente. Ali tem a parte baixa da praça e tem a parte de cima, onde estão fazendo as casas. Ela morava ali, né? Quem está morando lá agora é até Luana, a nora da irmã Adriana. Está morando lá na casa. Viu? Vamos, né? Só orar pelos familiares, né? E também peço oração também por Maria Cândido, viu? A irmã Maria Cândido, peço oração por ela. Ela está com enfermidade, irmão, na perna. Ela está com enfermidade que está muito feia. Ela começou a mancar, né? Na perna, quando foi esses dias, chamou eu para fazer oração lá. Mas no dia que eu ia, ela veio aqui, né, no carro, porque foi para casa, parece que do filho dela, ali na banda dos Guará. Aí ela ainda está lá, só vai retornar quarta-feira. Aí veio aqui, orou. Jean tem falado com a missionária, né? Eu vi a foto, aí vi também pessoalmente, né? Ela está com uma enfermidade no pé dela, irmão, bem perto do osso, é coisa complicada, né? No osso assim, né? Quando anda, né? Faz o movimento. Peço oração da igreja, amém? Pela vida dela, para que ela venha se recuperar, né? Está sentindo saudade demais dos cultos aqui. Por isso que ela não tem vindo esses dias, essa segunda-feira ela não tem vindo. Tá certo? Estive orando, presente ela. Fiz uma oração, mas a oração de toda igreja, né? Melhor ainda. Verdade? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Estamos hoje na segunda volta da campanha. Estou alegre, né? Com a vida da sobrinha da irmã Maria José, né? Maria José está aqui pela primeira vez, né? Terezinha, né, não vê mais, tinha vindo mais também com a sua neta. Thaís também, tinha vindo mais, né? Mas estou muito alegre, viu, com vocês. Estamos na segunda volta, meus irmãos. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 18 e versículo 31. É o tema: libertação e salvação. Diz assim o versículo 18: E isto fez ele por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Versículo 31, de salvação. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém, amados irmãos? Hoje é a segunda volta. Glória a Deus, né? A irmã Priscila trouxe logo lá, né? A família. Glória a Deus. Amém, amados irmãos? Quem tem uma benção, vem até aqui. Louvado seja Deus. Uma benção para agradecer. Vem até aqui, a oportunidade está aberta para você que tem uma benção. Um minutinho para agradecer. Glória a Deus. Não fique envergonhado, irmão. Não fique envergonhado. Vem agradecer. Irmão, quem foi que já leu na Bíblia que os tímidos não entrará no reino dos céus? Alguém já leu? Os
tímido não entrará no reino dos céus. No reino dos céus. Do céu. Céu ou céu, né? Tem 3 céus, segundo alguns estudiosos, diz que tem 7 céus, mas Paulo fala só de 3 céus, né? O apóstolo Paulo. Pois a Bíblia diz que os tímidos não entraram no reino do céu, irmão. Pois vamos agradecer a Deus, né? Por mais um dia estar na casa do Senhor, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus, amém? Enquanto não vem ninguém, irmão, eu quero agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? Por mais um dia de vida que ontem eu estava falando para o cooperador Tiago aqui, ontem eu estava almoçando e comi muito excesso, que eu não estou mais comendo muito excesso, né? Comendo muito pouco. Mas ontem estava tão gostoso que eu comi, né? Comi camarão e quando foi uma parte 4h30, eu comecei a me sentir um pouco ruim, me deu um mal-estar, um calafrio. Aí quando foi de quase 6 horas da noite, eu comecei a passar mal, né? Aí vomitei, né? Graças a Deus. E fiquei, né, com isso aqui muito inflamado, né? Mas, graças a Deus, não fui para a UPA. Graças a Deus, Deus teve misericórdia, né? E aqui mesmo eu coloquei tudo para fora. E graças a Deus, né? Fiquei cansado, fiquei só arrotando. E na hora que eu estava arrotando, estava tomando meu fôlego. Lá dentro, na hora que eu estava vomitando, estava querendo tomar meu fôlego. Mas graças a Deus, né? Estou bem. Glória a Deus. Amém? Essa é a bênção que eu quero agradecer ao Senhor. Quem tem mais a bênção? O Levita Elias. Pode vir aqui. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O Levita Elias vai agradecer também a bênção, né? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. E deu tudo certo com o carro. E agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus, amados irmãos. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? O Levita ali está sempre agradecendo, né? Sobre o que Deus tem feito no carro, né? Que um carro, uma moto, né? É um transporte que hoje, irmão, não é mais riqueza, mas sim necessidade, né? E bem sabemos que o carro serve muito ao pai dele, glória a Deus, né? E sabemos que está pronto, glória a Deus, para o pai dele, né? E a família, né? Que já vieram no carro hoje aí, né? Glória a Deus, né? Pois isso é bênção, não é verdade? Isso é bênção de Deus, graças a Deus. Quem tem mais uma bênção? A irmã Priscila, né? Glória a Deus, também tem uma bênção para agradecer ao Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pelo livramento do meu esposo. Que ele estava no serviço, foi fazer um extra. Quando ele foi pegar um disjuntor que estava por trás de um saco, quando ele foi pegar na bolsa, tinha uma cobra lá. Aquelas vermelha, preta e branca. Aí, graças a Deus, ele viu antes de pegar o disjuntor, porque ela estava do lado do disjuntor que ele ia pegar, e ele afastou o saco primeiro, e na hora que ele afastou, ele viu. E graças a Deus não aconteceu nada de mal com ele. E agradeço a Deus por esse livramento. E Elias viu o sufoco que ele passou, acho que foi uns 2 meses com o carro na oficina para ajeitar e não dava certo, e foi uma agonia só. E ele precisando ir trabalhar no carro e ia de moto.
foi muito sufoco nesse período, né? Que ele ficou sem o carro, porque como ele leva muitas ferramentas, tanto para fazer extra como para o serviço, foi muito difícil para ele nesse período. Mas graças a Deus estava no controle de tudo. Não foi no nosso tempo, foi no tempo de Deus. E só gratidão. Agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus, amados irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Deus é bom, né? Quanto mais a gente vem aqui agradecer, mais Deus faz. Livramento, né? Porque eu acho que essa cobra é cobra coral. Existe a cobra coral verdadeira e existe a falsa, né? A verdadeira, ela é venenosa. E a falsa, ela não é venenosa. Mas grande foi o livramento, né? Mas, irmão, a irmã Priscila falando isso daí, realmente a gente... Eu lembro que em 2018, quando a gente começou a ler aquela obra ali, ainda com o antigo ministério, a gente, quando terminava o culto, irmão, eu ia deixar muita gente. Aí eu levava até de 2 pessoas na moto. E 2018, em 2019, terminava o culto, a gente ia deixar. Eu às vezes levava de 3 pessoas, de 2 pessoas, né? Louvado seja Deus. E se via muito. Às vezes tinha gente do Campo das Mangueiras, tinha lá da Morada da Fé, tinha lá, lá do loteamento Esperança. Eu ia deixar, né? Na época, eu acho que só tinha eu que tinha uma moto, tinha outra, o irmã que ia com a moto do esposo dela, na época, né? E ali se via demais, irmão. Demais mesmo. Depois que eu ia deixar todo mundo, aí a gente vinha para casa. Eu e a missionária, a gente vinha para casa. Às vezes, como o Thales estava lá também, eu vinha deixar ele. E vinha deixar ela. Só sei que a gente chegava em casa na faixa quase de 11 horas. Irmão. Deixar todo mundo. Deixar todo mundo. Mas quando foi no ano de 2019, a gente vai descendo e ali toma uma moto da gente de assalto. Irmão, depois que tomou essa moto da gente de assalto, irmão, a gente passei por uma situação muito grande. Por quê, irmão? Olha, eu vou falar uma coisa a você. Bem saber que a gente está num mundo que tem pessoas gratas e tem pessoas ingratas. Sabemos disso. E ali, irmão, a gente muitas vezes precisava, né? Muitas vezes precisava, mas quando a gente precisa, né? A gente serve, mas às vezes a gente quer ser servido e infelizmente, né? E ali a gente teve que passar um tempo em Macaíba. Ficou aqui Alisson, Thaleson. Não, Thaleson ficou com a gente lá. A gente ficou um bom tempo sem moto, né? Os irmãos estavam indo, que a gente ia deixar, ia de pés para casa. E aí a gente ficou no sufoco grande. A gente ficou por lá porque lá era culto quarta, sexta, sábado e domingo. Né? E ainda tinha os evangelismos à noite. Lá era culto todo dia. E a gente levantava a campanha nas terça-feira e na segunda também. E na segunda a gente ia também para evangelismo. Aí não tinha como a gente vir todo dia e voltar, porque ia ser um gasto grande. A gente teve que... Tinha a igreja, ao lado da igreja, um salão, e tinha uma parte assim dividida assim, que a gente fez, né, a secretaria e o canto para a gente dormir. Mas fez uma falta grande, irmão. Grande mesmo, né? E a gente sabe como fez falta para o esposo da irmã, né? Que viaja indo para onde pega uma obra, né? Em Natal, onde pega, né? Ali, né? Pois, irmão, seja sempre grato a Deus, né? Seja grato. Nunca deixe uma pessoa necessitar de uma coisa, você vê, e você não ajudar. Ajude, porque a gente fazendo isso, irmão, ou de um jeito ou de outro, volta para a gente também. Né? Glória a Deus. E ali quando a gente comprou outra moto, a gente ficou muito alegre, né? Porque a gente começou a deixar o povo, a gente vinha
Mas por pouco tempo, como foi com 3 meses, a moto, eu tive que colocar a moto na mão do rapaz de novo, né? Aí depois comprei outra moto, aí ficamos ali levando o povo, né? E é muito bom a gente servir, é muito bom. Glória a Deus. Após, louva a Deus pela vida, né? Louva a Deus, né, pela bênção, né, do carro da irmã Priscila, está aí. Louvado seja Deus. Mas nunca deixe de ser grato, irmão. Nunca deixe. Por mais que as pessoas sejam gratas, mas seja grato. Amém? Porque a ingratidão é um pecado que leva ao inferno. A ingratidão é um pecado que leva a pessoa ao inferno. Pois seja grato. Por mais que a pessoa, está entendendo, mas seja grato. Se você puder, dê uma carona à pessoa, se você puder. A moto da gente era para obra, para aquilo, né? Pois faça sempre isso, porque a gente fazendo isso, porque nada é da gente. A gente está no pastorando. Se a gente partir hoje, fica a moto aí. Pois não é da gente, a gente está só pastorando, né? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar pelos dizimistas ofertantes da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Logo depois, a irmã Piedade vai apresentar, né? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A irmã Piedade vai fazer a oração, né? E o cooperador Tiago vai passar com a salva. Glória a Deus. E logo depois, o Levita Elias vai louvar ao Senhor Jesus. A irmã Piedade vai orar e vai passar com a salva. O nosso Levita Elias vai louvar o Senhor Jesus com o inário. Louvado seja Deus. E logo depois a nossa irmã Piedade vai estar apresentando os amados irmãos. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha. Neste momento, Senhor, de oração, meu Pai, eu te apresento, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, Senhor, da tua casa, Senhor. Aquele, Senhor, que traz, meu Pai, a sua oferta com alegria, Senhor, para a tua casa. Eu te peço, Senhor, neste momento, vem derramando, Senhor, de ricas bênçãos, meu Pai, sobre a vida destes. Eu te apresento aqueles que não terão esta noite para te ofertar, meu Pai. Vem abençoando grandemente da mesma forma, Senhor, porque o Senhor conhece os corações, meu Pai. Eu te apresento neste momento a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória.
rica oportunidade. Graças a Deus, amados irmãos. Glória a Jesus. Pode aplaudir a Jesus, amados irmãos. Louvado seja Deus. Irmã Piedade vai apresentar os amados irmãos. Glória a Deus. Pode apresentar também, né, irmão Vanilson, que está aí online também, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Mais uma vez cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, glória a Deus. Estamos na segunda volta da campanha de salvação e libertação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E está conosco esta noite a irmã Fátima, Elane, Maria José, Lívia, que está conosco pela primeira vez, mas será a primeira de muitas em nome de Jesus, Terezinha, Thaís e as crianças Everton e Laura. Amém? Vamos louvar assim? Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão serás. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão serás. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Amém. Jesus te ama e nós também. Glória a Jesus. E o nosso irmão Ivanildo está cultuando ao Senhor, acompanhando através da live. Amém. Glória a Jesus. Agradeço uma rica oportunidade. Glória a Deus. Graças a Deus, amados irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, louvado seja Deus. Este mês é bem curto, né? Já termina agora, dia 28, né? Glória a Deus. Tem duas pessoas, irmão, que querem fazer um culto de ação e graça, mas não deu certo. Ia ser o mês passado, não deu certo, e esse mês eu creio que não vai dar, né? Mas ela vai entrar em contato, ela sempre de vez em quando está vindo também para o culto, mas hoje ela não pôde vir, porque ela ficou muito abalada com a morte da irmã Josefa, né? Ela entrou em contato comigo: pastor, o culto vai sair, viu? E outro irmão também, né? Ele disse que ia falar comigo, está morando aqui, né? Parece que é aqui atrás, vai na terceira rua, comprou, né, a casa dele, graças a Deus. Ele quer dar um culto a essa graça. Ele conversou comigo, disse que depois vai conversar comigo. E quando for no dia, eu faço o convite a todos os irmãos para nós estarmos juntos, cultuando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Para que a gente venha exaltar, né, o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas, irmãos, o cooperador Tiago vai nos trazer a palavra hoje. Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Peço oração, né, também pela minha vida, glória a Deus. Quando eu estava ontem, irmão, né, vomitando, me deu duas dores fortes, queimando, tem para minhas costas, queimando, né? Mas está repreendido, né, todo mal. E ficou inflamado aqui. Mas Jesus é o Deus que coloca por terra todo o mal. Amém, amados irmãos, né? Nunca deixe de orar também pelas vidas, para que Deus venha enviar as vidas, né? Louvado seja Deus. A gente ia sair no evangelismo domingo, né? Não deu certo, né? Glória a Deus, mas nós temos que se colocar de pé, irmão, porque a gente evangelizava muito em Macaíba à noite, muito mesmo, à noite. Era terças e quinta, e Felipe Camarão era terça, quinta e sábado à noite, com a caixa de som. Após aqui, irmão, eu acho que só foi um evangelismo. Diga aí, já mais de um ano e um evangelismo que foi naquela noite que a gente saiu daqui. Após temos que evangelizar, irmão, temos que
vê que tem muitas vidas que estão necessitando, né? Louvado seja Deus. A salvação não ficou só para nós. Jesus, ele deu uma ordem. Não é um favor, é uma ordem que ele deu. Lembre disso, Jesus deu uma ordem. Quando a gente não cumpre esta ordem, nós estamos pecando. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê, né? Pois temos que, né, ter aquele incentivo. Eita, hoje é dia de evangelismo. Vamos, né? O pastor disse que é para estar lá na igreja, porque todo evangelismo a gente tem que sair daqui da igreja. Você deu para orar, né? Não deu certo, irmão. Era para ser domingo ontem, né? Não choveu, mas infelizmente não deu certo. Depois vamos se levantar, irmão. Porque tem muitas pessoas daqui do conjunto que não quer ir para a igreja, às vezes tem vergonha, às vezes está triste por algo que aconteceu no outro ministério, e às vezes está esperando alguém chegar, né? Vamos lá, amanhã tem culto, porque é muito bom a gente evangelizar no domingo, porque já evangeliza no domingo para na quinta-feira, e na quarta-feira já para quinta-feira. Não é boa essa estratégia? Pois temos que fazer isso, irmão. Porque quando a gente não evangeliza na rua, quando a gente não prega o evangelho, nós estamos pecando, irmão. O evangelho não foi para nós ficar guardado para nós, foi para nós transmitir. Amém, igreja? Glória a Jesus. Depois vamos evangelizar, vamos agitar, em nome de Jesus, tudo é certo para quarta-feira à noite a gente fazer evangelismo, convidando o povo para quinta-feira. Glória a Deus, né? E no domingo, tá entendendo? Não precisa a gente sair também todo domingo aqui, não, né? A gente faz uma estratégia na quinta-feira à noite, no domingo de tarde, de 3 horas da tarde, né? Dá evangelizada, né? Não precisa ir o conjunto todo, não. A gente vai dividindo por parte, na quinta, no domingo, porque era assim que a gente fazia lá em Macaíba. A gente ia para a Morada da Fé, Vila São José, Campina, Residencial Campina, era para todo canto, irmão. Era terças e quinta a gente ia. Nós tínhamos um ponto de culto também na terça-feira. Nós tínhamos um ponto de culto antigamente também lá, ali na rua de Zé da Galinha. Pois a gente necessita evangelizar. O povo achava muito bonito o trabalho da apostólica à noite, né? O pessoal, pastor, que trabalho bonito, você evangelizando à noite. Porque é raro, irmão. Você não vê evangelismo à noite. E a gente fazia isso lá em Macaíba. Porque os irmãos trabalhavam, né? E depois a gente se juntava lá da igreja e a gente fazia à noite. Depois, como os irmãos trabalham, né? A gente deixa para fazer na quinta, na quarta-feira à noite, né? Sai daqui, ajeita com todo mundo 7h30, até 8h30, 1h de evangelismo. Vai no canto, no domingo a gente já sai daqui de 3 horas até 4h30, né? Amém, igreja? E para trazer o povo, né, para a igreja e olhar assim, eita, olha, fulano veio que a gente evangelizou, fulano veio, porque quem quer ver a igreja com muita gente, né? Eu quero ver, né? Glória a Deus, com certeza, para que em breve, em nome de Jesus, lá na frente, né? Pessoas venham se levantando ao obreiro para ajudar o pastor, para ajudar a esposa do pastor, para ajudar cada um, né? Se levantar ao obreiro, obreira, para estar fazendo a obra, né? Levantar um grupo de novos convertidos, levantar um culto, mais um culto, né? Culto da família, para nós começar a fazer culto da família, né? Quando tiver mais gente, para nós reativar a escola bíblica dominical, reativar, né? Quem gostava da escola bíblica, né? Não é bom, né? Porque a gente aprende, né? Estavam conversando com a Daniela, ela tinha ensino bíblico também. Pois tudo isso a gente tem que reativar, mas para isso temos que ter aquele incentivo, né? Conversar com pastor, estou incentivando, estou doido para a gente evangelizar, para ter incentivo, porque quando o pastor ele olha para a igreja e vê que a igreja está querendo aquilo, fica alegre, mas quando o pastor vê que a igreja está calada, não fala nada, né? Deixa até desmotivado também o pastor,
Mas lá em Macaíba, quando a gente marcava, irmão, os irmãos, não era assim, mas marcava lá, os irmãos, era bênção. Toda noite eles, no sábado, na sexta, na sexta não, na quinta, na terça, os irmãos, a gente se encontrava na Praça do M, lá, né? Quando eu fechei a igreja, lá em Macaíba, a gente ficou mais de 6 meses evangelizando. Mas quando a igreja estava aberta, a gente se encontrava na igreja e a gente saía para aquele canto específico para nós, né? Fizemos aquele cruzamento ali, como você vai para Curuaçu. Fizemos lá naquela praça, que vai ali para lá do Santo Antônio, pois é muito bom a gente evangelizar. Glória a Deus. Amém, amados irmãos? Vamos ficar de pé agora para nós orar pelo cooperador Tiago. Glória a Deus, irmão Everton, tá saudade também dele. Glória a Deus, está louvando muito ao Senhor. Glória a Deus, louve, porque Deus ele conta com você que é uma criança, louvando ao Senhor. Os perfeitos louvor sai da boca das crianças. O inimigo ele tem trabalhado muito na mente também das crianças para parar de louvar, para parar de ir para a igreja, para parar de fazer aquilo que Deus quer, né? Louvado seja Deus. Vamos orar pelo céu do Senhor que vai trazer a palavra. O operador Tiago também está com a garganta um pouco inflamada também, mas Deus vai falar nesta tarde, nesta noite. Glória a Deus, vamos orar pela vida dele, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloca suas mãos para cá, meus irmãos. Vamos orar a Deus em nome de Jesus, para que Deus venha fazer na vida dele. Glória a Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai. Meu Deus, eu te apresento, meu Pai, o teu Filho, que vai nos trazer a palavra. Fala conosco, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esta noite. Amém. Glória a Deus. E se vocês jogam palmas para Jesus. Cumprimento a Maria Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 1. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do 1. Estamos na segunda volta desta grande campanha, né? Campanha de salvação e libertação. Quero cumprimentar a todos os internautas que estão aí na live, irmão Ivanildo, todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Sei que Deus vai falar aos vossos corações. Cumprimento o irmão César com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Todos acharam o livro de Marcos, capítulo 5, a partir do 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os seus discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Versículo 2. Ao desembarcar, logo viu um homem possuído de um espírito imundo. Veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Vamos levantar a Bíblia para o alto e vamos orar pela palavra. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha, quero te apresentar a tua palavra lida. Senhor, fala conosco. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo esta noite, Pai. Te apresento o seu irmão Ivanildo.
a sua família, o seu casamento, a irmã Maria José, toda a sua família. Te apresento todos que pediram oração, meu Pai. Abençoa, chega, meu Pai, cobre com teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Pai, te apresenta a tua palavra, fala conosco, abençoa todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar e desocupar a tua mão santa e aplaudir ao Senhor Jesus Cristo esta noite. Glória a Deus, igreja. Meus amados irmãos, o título desta mensagem esta noite é a cura de um demoniado de Gadara. Há uma passagem bem conhecida aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do 1. E a Bíblia Sagrada vai nos falar que Jesus Cristo, irmão, ele não parava de anunciar o reino de Deus, de falar as maravilhas do reino, de pregar para todo aquele que queria ouvi-lo, sentava para ouvir Jesus Cristo. E a Bíblia nos dá referência que havia multidões sempre com Jesus. Jesus, irmão, ele atraiu o povo. Louvado seja Deus. Multidões seguiam. E eu quero falar aqui nesta noite sobre esta mensagem, a cura do endemoniado de Gadara. Versículo 2. Ao desembarcar logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Versículo 3. E esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Olha o que a Bíblia está dizendo esta noite, amados irmãos. Este homem, este endemoniado de Gadara, a Bíblia diz que quando Jesus desembarca, esse homem veio ao encontro de Jesus Cristo. E a Bíblia está falando para mim e para você esta noite que este homem vivia nos túmulos, ou seja, a sua casa era no cemitério, a sua morada era no cemitério. E a Bíblia vai nos dizer que ninguém podia prendê-lo, mesmo com correntes, ninguém segurava este homem. Olha, irmão, olha a vida precária deste homem. Ele estava possuído por um espírito imundo. Esse espírito imundo estava destruindo a vida deste homem. Era por isso que este homem não morava numa casa normal como eu e você mora. Não, ele morava no cemitério. A sua casa era no cemitério. A sua morada era nos túmulos. Aleluia, igreja. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 4: porque tendo sido muitas vezes preso com correntes, e as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas. Ou seja, ninguém conseguia prender este homem. Ninguém conseguia segurá-lo. Louvado seja Deus. Porque, irmão Tiago, ninguém conseguia segurar ele, porque ele estava possuído por um espírito imundo. Era este espírito imundo que estava sobre a vida dele, que fazia que ele fosse morar nos túmulos. Porque uma pessoa normal, uma pessoa em si, irmão, ela vai morar nos túmulos? Não vai.
mas era aquele espírito imundo que estava acabando com a vida deste homem, estava destruindo a vida deste homem. Mas eu quero te dizer esta noite que ele se encontrou com Jesus Cristo, o maior homem da história, Jesus Cristo. Porque, irmão, quando Jesus ele se encontra com o homem, quando ele se encontra com a mulher, é para mudar a vida dele, é para mudar a vida dela. Você que está ouvindo esta live, você internauta, vai assistir nas redes, no canal da Igreja Apostólica Café Jesus no YouTube. Jesus é aquele que quando se encontra com o homem e com a mulher, ele muda a história dele, ele muda a história dela. Você crê esta noite? Então pode aplaudir a Jesus Cristo, pode glorificar o nome dele esta noite. E a Bíblia, irmão, vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Voltando a louvado seja Deus, versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com corrente e cadeias, e as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, ninguém conseguia dominá-lo. Olha aí, igreja. Ninguém conseguia dominar este homem, porque era um espírito imundo que estava possuindo a vida dele. Louvado seja Deus, irmão. Porque, irmão, quero te dizer que o mundo espiritual, ele existe, igreja. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia vai nos dar relato que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. A Bíblia vai nos relatar que Satanás está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Louvado seja Deus. Mas Jesus é aquele que veio, que muda a história, que muda toda a história, aleluia. Versículo 5, acompanhe com a sua Bíblia. E andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 6. E quando de longe viu, Jesus correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. Louvado seja Deus, irmão. Olha a vida deste homem. Olha a vida que ele se encontrava. Imagine comigo, irmão, uma pessoa morar no cemitério, ter a sua casa ali. Louvado seja Deus. Uma vida, uma situação difícil. Aleluia, glória a Deus. Versículo 6. Quando de longe viu, Jesus correu, prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Fez uma pergunta a Jesus Cristo, irmão. Aquele homem, aquele espírito imundo que estava sobre a vida dele, perguntou a Jesus Cristo: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Fez uma pergunta: por Deus peço que não me atormente. Aleluia, louvado seja Deus. Vejamos que o espírito imundo reconheceu que Jesus Cristo é o que? Filho do Altíssimo, Filho do Deus vivo, o Deus que tudo pode fazer, o Deus que pode mudar a história, aleluia, do homem e da mulher, igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Olha, irmão, esse homem, a situação dele estava tão difícil, esse espírito tomou conta da vida deste homem, que até com as pedras ele estava se ferindo. Meu Deus, aleluia.
Mas esse homem, aleluia, teve encontro com Jesus Cristo. Você crê que quando o homem e a mulher têm um encontro com Jesus Cristo, a vida dele é mudada? A vida dele, a vida dela é mudada. Aleluia, louvado seja Deus. Porque, irmão, Jesus é aquele que liberta de qualquer vício, de qualquer espírito maligno. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 8. E ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Aleluia. Você pode dar glória a Deus esta noite? Aquele homem, irmão, oh glória, aleluia. Aquele homem que morava onde, igreja? Nos túmulos, no cemitério, aonde a casa dele era no cemitério. Louvado seja Deus, onde esse homem, ninguém podia, em outras traduções vai dizer que ninguém podia prender, ninguém podia amansar. Ninguém conseguia dominar este homem, mas teve um, aleluia. Qual é o nome dele, igreja? Jesus Cristo, aleluia. Ninguém podia fazer nada por ele, mas ele teve um encontro com Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Onde a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, irmão, disse para os discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus Cristo, irmão. Pode glorificar a Ele esta noite. Louvado seja Deus, aleluia. Irmão, este homem estava onde? No cemitério, nos túmulos. Imagine, irmão, você encontrar uma pessoa que está morando no cemitério, está morando nos túmulos, aleluia. Louvado seja Deus. É por isso que eu disse, irmão, que o mundo espiritual, ele existe, igreja. Ele existe. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai me dizer, irmão, que Jesus, com toda a autoridade e poder, versículo 8, ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele, ao espírito imundo: sai desse homem. Versículo 9, aleluia. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. Olha, igreja, uma legião de demônios estava sobre a vida deste homem. Irmão, se uma pessoa, aleluia, não estiver, irmão, na oração, no jejum, nem adianta, irmão, expulsar uma legião. Porque é o mundo espiritual, aleluia, ela está possuída de um espírito, de uma legião de demônios, aleluia. Após ela tem que estar debaixo de oração e de jejum para expulsar. Porque é uma briga ali contra o inferno, uma legião, aleluia, tentando destruir esta vida. Mas esta vida não foi destruída por quê, irmão Tiago? Porque este homem se encontrou com Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Este homem, ele foi o que, irmão Tiago? Liberto por Jesus Cristo, aleluia. Você crê que Jesus Cristo, ele liberta? Aleluia. O que Jesus Cristo, ele liberta, irmão Tiago? Jesus liberta do alcoolismo, Jesus liberta das drogas, Jesus liberta, irmão, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Liberta, irmão. Jesus Cristo é aquele que pode libertar, é aquele que pode salvar e levar para morar nos altos céus. Jesus, ele pode libertar o homem das drogas, do alcoolismo, do vício, aleluia. Porque Jesus Cristo é o Salvador, irmão, aleluia. Louvado seja Deus. Olha a vida deste homem, andava sempre de dia e de noite nos túmulos, ele se feria com pedra, a morada dele era no cemitério, mas ele foi liberto, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia.
Este homem ele foi liberto para a glória de Jesus. Continuando, igreja, irmão, uma legião é uma parte de um exército romano que tomou conta o máximo de 6.000 soldados. Era que estava sobre a vida deste homem, deste demoniado de Gadara. Louvado seja Deus. Olha, irmão, a situação dele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Você que está assistindo esta live, eu quero te dizer esta noite, como boca de Deus esta noite, aleluia, pela misericórdia dele, Jesus Cristo é aquele que pode libertar o teu familiar. É aquele que pode mudar a história do teu familiar, seja ele homem, mulher, vice-versa. Jesus Cristo, ele pode mudar a tua história. Ou seja, aleluia, Jesus Cristo é aquele que pode dar, aleluia, Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução para a tua vida. Nem tudo está perdido, louvado seja Deus. Este homem aqui, irmão, este homem que estava morando no cemitério, ele foi liberto. Este homem que estava tendo a sua moradia no cemitério, nos túmulos, onde ninguém poderia fazer nada, mas o homem chamado Jesus Cristo, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, libertou este homem. Se encontrou com ele, aleluia. Assim como Jesus se encontrou comigo, se encontrou com você. Assim como Jesus, aleluia, mudou a minha vida, mudou a tua vida, aleluia, com este homem de Gadara, não foi diferente, igreja. Aleluia, era a situação dele, aleluia, nos túmulos, no cemitério, se ferindo com pedra, ninguém podia fazer nada, mas o homem chamado Jesus Cristo, aleluia, se encontrou com ele, aleluia, louvado seja Deus, e fez o sobrenatural, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo esta noite. Pode glorificar a Ele, irmão. Pode aplaudir a Jesus Cristo esta noite, porque Ele é o Salvador, Ele é o Libertador, aleluia. Ele muda a história da tua vida, do teu familiar. Creia esta noite, aleluia. Versículo 10, a Bíblia vai dizer: e pediu-lhe com insistência que não mandasse os para fora do país. Olha, irmão, louvado seja Deus. Versículo 11, aqui era o Espírito, a legião estava falando com Jesus, que não mandasse ele para fora do país. Versículo 11, ora, uma grande manada de porcos estava posto ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus, aleluia, manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Versículo 13, e Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do espinhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Aleluia. Louvado seja Deus, igreja. Esta legião de demônio que estava tomando conta da vida deste homem, aleluia, que estava destruindo a vida deste homem aos poucos, igreja, Jesus o libertou. Aleluia. Você pode dar glória a Deus esta noite? Você crê que Jesus Cristo liberta? Você crê que Jesus Cristo muda a história? Aleluia! Por completo, irmão. Jesus não faz nada pela metade. Jesus faz a obra por completo. Pois eu quero te dizer, você internauta, você que está me ouvindo aí, aleluia, na nave da igreja, Jesus Cristo, ele pode mudar, aleluia, a história do homem, da mulher, louvado seja Deus, do jovem, da jovem, do pai de família, da mãe de família. Jesus, aleluia, pode mudar a tua história. Olha a situação dele, aleluia. Louvado seja Deus.
e outra hora ele foi liberto. Aleluia. Versículo, igreja, louvado seja Deus, 14. E os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Meu Deus. Aleluia. Versículo 15. Aproximando-se Jesus dele, viram o endemoniado, glória, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pode glorificar a Jesus, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus, irmão. Olha o que aconteceu aqui, igreja. Aquele, igreja, que estava com a legião de demônios, que estava tomando conta, aleluia. Este homem que estava morando no cemitério, nos túmulos, este homem que muitas das vezes foi preso com corrente, com grilhões, em outras traduções vai dizer, aleluia, este homem que quebrava as correntes, despedaçava, aleluia, louvado seja este homem que ninguém conseguia dominá-lo. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui esta noite, versículo 15, e aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Aleluia. E temeram. Versículo 16. E os que estavam presenciando os fatos contaram os que lhe tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Meu Deus. O sobrenatural aconteceu na vida deste homem. Você crê que o sobrenatural vai acontecer na tua vida? Você crê que o sobrenatural, aleluia, vai acontecer na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus, igreja? Você internauta, você que está assistindo aí, louvado seja Deus, está acompanhando a mensagem. Este homem morava no cemitério, mas esse homem, aleluia, ele se encontrou com Jesus Cristo, o maior homem da história, igreja. O homem, aleluia, que liberta, que salva. Glória a Deus. Pode aplaudir, igreja. Pode glorificá-lo. Versículo 17. Começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Aleluia. Louvado seja Deus, igreja. Aleluia. Versículo 19. Jesus, porém, não permitiu ao encontro e ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Aleluia. Darai de cor, alabra, rai de fore, carai. Irmão, este homem foi liberto para a glória de Jesus Cristo, irmão. Louvado seja Deus. Ou seja, este homem, aleluia, a libertação na vida deste homem chegou através do intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Para encerrar, igreja, versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Louvado seja Deus. Ou seja, irmão, este homem ele foi liberto e também foi salvo. Aleluia. Você crê na libertação? Você crê na salvação dos teus? Pois, irmão, é isto que eu quero deixar esta noite, pela misericórdia de Deus, igreja. Louvado seja Deus. Fique com esta palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais aos vossos corações. Ele já agradece a rica e maravilhosa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus.
Graças a Deus, amados irmãos. Glória a Deus. Este homem foi liberto e foi salvo pelo poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No final ele diz, e ele começou a anunciar, a pregar, a evangelizar em Decápolis qual grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Era o que eu estava falando. Ele deu testemunho do que Jesus fez. A Bíblia vai nos dizer no livro de Mateus, capítulo 12, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos ali. Quer dizer, a Bíblia está falando sobre isto. Jesus disse, vinde a mim. Este homem, ele estava completamente possesso. E a Bíblia diz que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus libertou ele. Quer dizer, quando nós saímos para evangelizar, nós vamos falar das maravilhas de Deus. Nós vamos falar, Jesus cura, liberta. Aqui na Bíblia, capítulo 3, versículo 16, capítulo 11, versículo 28, livro de Atos, e a gente começa a anunciar o que Jesus fez através do poder. E nós começa a ir na rua, no conjunto Manuel Dias, nos lares. Você aceita uma oração? Glória a Deus. Você aceita uma oração? E também quero lhes fazer um convite. E ali, irmão, a gente vai de casa. Vai ter casa que não vai abrir as portas. Vai ter pessoas que não vai querer. Vai ter pessoas que quando você for dar uma literatura não vai aceitar. Não é assim, irmão Tiago? Na rua é assim, viu? Não é todos que querem, não. Tem uns que passam a força de dinheiro. Mas temos que fazer isso aqui. Jesus disse, vai para a tua casa e anuncia. Ele estava tão alegre com a maravilha, que além da casa ele saiu. Pois é isso que nós temos que fazer, para que nós venhamos lotar esta igreja. Glória a Deus. Se comunicar. Pastor, vai ter evangelismo mesmo? Pastor, vai ter visita nos lares? A gente precisa fazer muita visita, irmão. Mas quando a gente somos convidados, glória a Deus. Amém? O cooperador Tiago vai estar orando por imposição de mão por todos vocês aqui. E a irmã Maria José vai falar o nome das pessoas também, que eu esqueci. Só sei que tem um que foi ela, não foi? Entendeu? Tem um que é Anderson, né? Eu lembrei por conta que é meu nome. Amém, igreja? Quem quer hoje voltar para o Senhor Jesus? Quem quer hoje aceitar esse Cristo e ser liberto pelo poder do Espírito Santo? Vem até aqui que vamos estar orando. Vamos estar orando também pelo nosso irmão Ivanildo, nosso irmão César. Um abraço, a paz do Senhor Jesus, irmão César. Mandar a paz do Senhor Jesus para sua esposa, Conceição. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, mas irmão. Nós ia fazer um dia na casa do Senhor, que era amanhã, feriado, todo mundo em casa, né? Mas infelizmente, irmão, infelizmente, né? Quem ganha com isso, irmão? Satanás, irmão. Quem ganha com isso é Satanás, né? Estava planejando para nós fazer, mas nós não vamos
fazer um dia na casa do Senhor, onde nós íamos se reunir aqui a partir de 9 horas, para cultuar a Deus, parar de 11h30, almoçarmos, como a gente sempre fazia lá em Macaíba. Fizemos o ano passado, o ano retrasado, lá em Felipe Camarão. E já vamos entrar para. O ano passado nós não fizemos aqui, porque estava no início, não foi isso? Estava no início. Mas esse ano a gente era para fazer, né? Mas eu estava olhando aqui, em abril vai cair um feriado. Parece que é Tiradentes. Feriado de Tiradentes. Vai cair numa terça. E maio vai cair numa sexta, dia do trabalhador. Pois vamos só se organizar daqui para lá, para nós fazermos em abril. Vai cair numa terça-feira, nós fazemos o culto à noite, na segunda, e na terça um dia na casa do Senhor. Vamos se organizar. Quem tem fé para isso? Depois vamos se organizar para nós passar o dia aqui depois, entregamos jejum e fazer o almoço que a gente fazia. Em 2022 foi 2 tachos acima, mano, de feijoada. Foi 3 tachos. Piedade trouxe um, com o Tiago, eu e a missionária, e a irmã Evânia também trouxe com Jéssica. 3 tachos. Aos outros irmãos foi macarrão, foi as misturas, arroz. É muito bom, irmão. Amém? Depois tem a comida. Depois em abril. Viu? Marque no seu caderninho. Depois vocês me tiram a dúvida se realmente vai ser. Parece que é dia 21. Vai cair na terça-feira. Amém? Vamos se organizar para nós fazermos um dia na casa do Senhor. Já estão todos convidados em nome de Jesus. Depois, irmão César, faço convite para depois entrar em contato com o operador Tiago, seu amigo. E ele traz você aqui, junto com a sua esposa, Piedade. Deus tenha abençoado ele no carrinho, no carro. E vocês vêm, você, sua esposa Conceição. Amém? Quero agradecer a irmã Maria José, a sua sobrinha, a Elânia, Terezinha, a todos vocês. Glória a Deus. O cooperador Tiago vai fazer a oração por imposição de mão. Vamos fazer a oração da fé. Glória a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, nesta oração, meu Deus, aleluia, eu quero, meu Deus, apresentar mais uma vez, meu Deus, a família da irmã Maria José, meu Pai, Anderson, todos que eu não lembro, meu Pai, ao irmão César que está na live, ao irmão Ivanilda, sua esposa. Eu apresento, meu Deus, aleluia, a todos, meu Pai, esta noite, aleluia, que vieram, Elânia, toca no coração dela, no coração dessa jovem, no coração de cada um, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, meu Deus, nos dá ânimo para nós sair no evangelismo, meu Pai, quarta-feira, Senhor. À noite, convidando para quinta-feira, no grande culto de quinta-feira, para nós sair no evangelismo domingo, para convidar para a terceira volta na terça-feira. Meu Deus, apresento já, meu Pai, este feriado de Tiradentes que vai ser em abril, para nós fazermos um dia na casa do Senhor, das 9 horas da manhã, meu Pai, até as 5h15, das 5 horas às 17 horas da tarde. Vem preparando o almoço, prepara o lanche como terminar também, meu Deus. Vem preparando, meu Deus, que nós viemos, aleluia, ganhar, meu Pai. Aí, meu Deus, as vidas aqui nesse conjunto, em esta igreja, transbordar de vidas, sendo salva no poder do Evangelho, no poder, aleluia, do Espírito Santo. Eu te apresento, meu Deus, a minha vida, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Eu apresento a minha família, eu apresento, Pai, toda a igreja apostólica. Eu apresento os internautas no YouTube, meu Pai, do canal da igreja. Eu apresento a todos esta noite, em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Curva as cabeças, estenda as mãos, receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a mão de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. A igreja diz: a paz do Senhor Jesus. Amém? Vem aqui receber a oração pelo homem de Deus.
estar orando por tudo em nome de Jesus.
Desde já agradecer a todos que estão nos acompanhando na live. Louvado seja que Deus abençoe todos os internautas, todos aí do canal da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Deus abençoe a todos. Esse que nos cumprimenta é o cooperador Tiago, cooperador Tiago. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.